Olá, pessoal. Como nós vimos nos vídeos anteriores, nós podemos usar o conteúdo de uma célula do Data Grid View para definir o estilo de outras células do grid, etc. Agora, nesse exemplo aqui, nós vamos ver como nós podemos fazer operações usando o conteúdo das células para calcular outras colunas, para calcular determinados valores, eventualmente traçar um gráfico, até coisas mais avançadas, tá? O exemplo é bastante simples, mas ele ilustra como é que você pode expandir isso e ampliar a utilização do Data Grid View. Nesse exemplo aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós pegamos aqui os dados dos professores de uma determinada escola. Nesses dados aqui nós temos o nome, telefone, departamento, temos o salário, e aqui nós temos duas colunas que estão em branco, que é o salário ajustado e o salário acumulado. Então, nesse exemplo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e colocar um determinado valor aqui de percentual de reajuste, e quando a gente clicar nesse botão executar, nós vamos calcular a coluna com o salário executado e vamos calcular uma coluna com o valor acumulado. Para tornar o exemplo mais interessante e mais útil, a gente colocou aqui alguns dados que são questionáveis, vamos dizer assim. Aqui nós temos, por exemplo, um professor sem nome, não tem no campo de nome, está em branco aqui. E aqui nós temos um salário que é zero. E nós vamos ver como é que a gente faz esses cálculos e como é que nós vamos tratar essas situações aí. Porque, obviamente, depende da aplicação de cada um, mas aqui vai um exemplo de como é que a gente pode tratar eventuais situações inesperadas no cálculo de um grid. Então, executando o exemplo, quando eu der executar aqui, o que fez? O que ele fez? Salário 1.500, ele aplicou 10%, salário ajustado 1.650, uns quebradinhos, salário acumulado tal. Segundo salário, 1.500 e não sei quanto, calculou aqui, salário acumulado, somou esse mais esse, deu esse aqui. E assim por diante. Quando chegou aqui naqueles campos que a gente pôs de propósito aqui, com valor inesperado, vamos dizer assim, a gente viu uma hipótese de como é que se pode tratar isso. Então, uma das situações aqui que nós fizemos foi sinalizamos o campo como vazio, né, e conteúdo inválido. Sinalizamos para o usuário ver o que tem que fazer com isso. E aqui também a mesma coisa, sinalizamos o campo como salário inválido, obviamente calculamos com zero, né, mas alguma coisa tem aqui, tá certo? Então, vamos ver como é que isso aqui foi feito. O evento que a gente capturou para fazer o tratamento foi o clique do botão executar. Então, vamos pegar nosso código aqui e viemos aqui no clique do botão reajuste. No clique do botão reajuste, o que nós temos aqui? Primeiro, nós definimos algumas variáveis que vão auxiliar a gente no cálculo, e depois nós fizemos um loop, um for aqui, ó, percorrendo linha a linha todas as linhas do grid. Tá? Então, vai percorrer a data grid row, ele vai percorrer cada uma das data grid e calcular o cálculo linha por linha. Então, em primeiro caso, quando nós estamos fazendo um cálculo assim, de situações assim, de dados que a gente não conhece muito bem, primeira prudência é botar um try, porque sempre pode acontecer de você ver se repetir algum dado que não está de acordo com aquilo que se espera. Tá? Se você tem certeza, o dado veio do banco de dados, você tem absoluta certeza, você eventualmente pode até afrouxar um pouco isso aqui, né? Um tryzinho aqui sempre é bom, né? Mas você pode afrouxar isso aqui e não fazer como nós estamos fazendo aqui no exemplo. Então, nesse exemplo aqui, o que nós estamos fazendo? Primeira coisa, primeira linha. Pegar uma primeira linha e caímos aqui. Try. Verificamos se o conteúdo da célula tem alguma coisa. Esse campo aqui, por exemplo, um campo vazio, o nulo aqui não é válido. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando DR, que é o Data Grid Row, né? A célula chamada nome, quer dizer, essa linha tem várias colunas, né? Uma das colunas é a coluna nome, e nós vamos ver se a célula se a célula desta linha, que tem que responde, que foi designado esse campo aqui, nome, o valor dela se é válido. Como é que essa célula chama nome? Quando nós fizemos o dimensionamento do grid, fizemos a configuração do grid, a gente deu um nome para cada coluna. Então, aqui, ó, coluna 0.name igual a nome. Tá? A coluna, por exemplo, vamos aproveitar aqui, ó, a coluna de salary, aqui, ó, head text salary, a coluna nome dela é salário. Essa coluna aqui chamou ajustado, essa coluna chamou de acumulado. Tá? Então, nós podemos nos referir a essas colunas pelo nome que foi dado, ou podemos também nos referir a ela pela posição dela, pelo ordinal. Aqui, se eu pusesse célula 0 aqui, também funcionaria da mesma maneira. Tá? Bom, então o que nós estamos fazendo aqui? Esse velho aqui
Nós queremos testar se esse valor aqui é válido. Então, primeiro nós vamos ter que transformar ele para string, porque o que se espera desse campo aqui é uma string, que é um campo de nome. Tá? Então, pegamos esse valor, localizamos a célula, apontamos para o valor dela, transformamos para string e vemos se a string for nula ou vazia. Se for, a gente coloca esse conteúdo aqui e segue em frente. Marcamos e seguimos em frente. Agora, veja bem, aqui, para transformar esse valor aqui em string, a gente usou esse casting aqui. Você poderia fazer isso aqui também. Ó. Você poderia vir aqui e colocar ponto aqui, toString. Mas eu não fiz isso. Aí tirava aqui, né? Podíamos tirar isso aqui e pôr isso aqui. Eu não fiz isso aqui. Por quê? Porque o toString, ele não trata nulo. Então, se aparecer um campo nulo, se ele tiver um campo empty, ele trata bem. Se for um campo nulo, o toString não trata. Tá? E aqui vai gerar uma interrupção aqui. Então, ele vai cair aqui no catch. Em vez de fazer isso aqui, em vez de fazer isso aqui, ó, marcar a série, ele vem aqui para baixo. Porque isso aqui vai dar uma coisa inválida. Então, tem dois jeitos de transformar uma célula para string. Primeiro, fazendo esse aqui, toString, como nós temos aqui, ou fazendo como a gente tinha feito antes, que é fazer o casting aqui usando esse prefixo aqui, né? String. Se você faz assim, ele trata o nulo, tá? Então, se o campo aqui for nulo, ele devolve nulo. E aí essa função aqui vai pegar que esse valor aqui retornou nulo. Se você puser toString aqui e o campo for nulo, ele não vai tratar isso aqui como nulo, mas ele vai gerar uma interrupção, porque o toString não trata nulo, tá? Ok, gente? Bom, isso aqui é só um macetão aqui, mas eu perdi um tempinho aqui para descobrir isso, viu? Bom, aí trata isso aqui, se for nulo, se essa função aqui pertence à classe string, né? Se a classe for nulo, cai aqui embaixo para isso aqui. Bom, então está explicado como é que esse primeiro pedacinho do código funciona, o que ele faz. O mais importante aqui era explicar esse negócio aqui da transformação para string para você poder testar se é nulo ou empty. Aí nós caímos no segundo campo aqui. No segundo campo nós vamos testar um campo salário, né? Então vamos ver se o campo salário ele tem um valor válido. Então, primeiro nós damos salário, double parse, ele vai fazer o parse desse campo aqui, ó. Ele vai fazer o parse desse campo e vai transformar o campo disso aqui em salário. Se esse campo aqui couber um conteúdo inválido, não transformável para double ou coisa assim, ele vai gerar uma interrupção e vai cair aqui embaixo. Tá? Se tiver um campo transformável, ele vai calcular, aqui nós vamos ter o valor de salário, aí nós vamos verificar. Se o salário for maior que zero, faz a conta. Se não for maior que zero, avisa. Tá? Então vamos supor, salário maior que zero, o que a gente vai fazer? Salário ajustado, o que é? Salário, né? Vezes 1 mais reajuste dividido por 100, porque lá é 100%, né? O reajuste foi dado em percentual. Então, o salário ajustado vem ser esse valor aqui. Aí a gente pega o valor ajustado, coloca em acumulado, tá? E coloca em acumulado e faz a atribuição desses dois campos calculados para a célula correspondente. Então, na célula chamada ajustado, que é esta célula aqui, tá? A gente vai calcular o valor ajustado e ele vai ser formatado com 2 casas decimais, porque foi assim que a gente definiu aqui. Isso aqui nós já vimos em formatação em vídeos anteriores, tá, gente? Então, se a gente colocar o valor ajustado aqui, ele vai dar o display do valor com 2 casas decimais. E aqui, o valor acumulado, mesma coisa. Faz isso aqui para todas as células e está acabado. Bom, o exemplo não é nada complexo, mas ele serve para ilustrar como é que faz. O lugar onde costuma mais dar encrenca isso aqui, onde dá mais pau, é nesse ponto aqui, ó. Na hora de pegar o conteúdo e extrair esse conteúdo aqui para uma variável. É aqui que costuma dar encrenca. Quando for valor inteiro, por exemplo, você tem que observar se o valor que vem para que você está querendo transformar é um inteiro mesmo, senão ele vai dar cancelamento aqui. Mas é só questão de você analisar este comando aqui. No caso de ser um comando inteiro, você usaria int.parse para fazer a transformação para uma variável que é um inteiro, etc. Mas fora esse ponto aqui, o resto realmente acho que é tranquilo, tá? E aí a complexidade vai depender da complexidade do problema que você tá resolvendo. Tá bom? Bom, acho que é isso aí. Um abraço, pessoal. Espero que tenha sido útil para alguém aí. Bye, bye.